Boa tarde, pessoal. Essa aula de hoje é uma aula cujo tema é a ressonância em circuitos elétricos. Durante a aula, eu mostro para vocês o que é a frequência de ressonância e como determinar essa frequência de ressonância em circuitos elétricos, com alguns exercícios de exemplo para prática de cálculo de frequência de ressonância. Boa aula para vocês! Olá, pessoal! Vamos para uma aula muito importante relacionada a instalações elétricas e a circuitos elétricos. Essa aula ela é dedicada à ressonância em circuitos elétricos. Vou explicar o que é a ressonância, como a ressonância ocorre nos circuitos elétricos e também vou apresentar para vocês alguns exercícios para que possamos determinar essa resistência, determinar a impedância, na verdade, e a frequência de ressonância. Primeiro ponto é entender o que é a ressonância. Então, a gente pode dizer o seguinte: sempre que um corpo capaz de oscilar, sofrer uma série periódica de impulsos com uma frequência igual a uma das frequências naturais de sua vibração do corpo, este, em geral, é posto em vibração com uma amplitude relativamente grande. Essa frequência a qual esse processo ocorre, chamamos de frequência de ressonância. É aquela frequência na qual, quando um corpo é posto a sofrer uma oscilação e uma série periódica de impulsos, ele vai sintonizar ou ressonar em uma determinada frequência, conhecida como frequência de ressonância, que é aquela frequência que vai ter uma amplitude maior, uma transferência maior de energia. Quando um circuito elétrico entra em ressonância, imagine um circuito elétrico entrando em ressonância. Quando isso ocorre, ele vai transferir na frequência de ressonância a máxima potência, ou seja, a máxima tensão e corrente. Então, um circuito elétrico, quando ele entra em ressonância, essa frequência de ressonância é a frequência a qual vai ocorrer a máxima transferência de potência, transferência de energia. Na frequência de ressonância de circuitos elétricos, a corrente e a tensão têm uma característica muito interessante, que é tensão e corrente em fase. Então, na frequência de ressonância de circuitos elétricos, a corrente e a tensão estão em fase. Então, frequência de ressonância é aquela frequência a qual o circuito oscila e apresenta máxima transferência de energia ou máxima transferência de potência, ocorrendo uma fase na tensão igual à fase na corrente. Ou seja, na ressonância, a corrente e a tensão estão em fase para transmitir na frequência de ressonância a máxima potência. Temos agora um exemplo de um circuito que é um circuito RLC. Está sendo aplicada uma tensão nesse circuito RLC, tem uma tensão V1 nos seus terminais, eu tenho uma resistência, uma capacitância e uma indutância. Se a gente observar, na frequência de ressonância, nós vamos encontrar essa frequência de ressonância. Qual é a frequência de ressonância? E o que é ela? A frequência de ressonância é aquela frequência a qual ocorre máxima transferência de potência, ou seja, corrente e tensão estão em fase. Se vocês observarem aqui, qual é a impedância equivalente entre os terminais?
é a impedância R mais, quanto que vale a reatância do capacitor? 1 sobre J ômega C. Quanto que é a reatância do indutor? É J ômega L. Então, eu vou somar R mais J ômega L mais 1 sobre J ômega C. Então, Z de J ômega, que é a impedância equivalente, ela é igual, nesse circuito RLC, é igual a R mais J ômega L mais 1 sobre J ômega C. Na frequência de ressonância, esse circuito vai tornar puramente resistivo. Por quê? Porque a indutância, o efeito indutivo, anula ao efeito capacitivo na frequência de ressonância. É como se a gente fizesse J ômega L mais 1 sobre J ômega C. Se a corrente e a tensão está em fase, eu coloco esse argumento, que é a parte imaginária da minha impedância, igual a zero. Aí eu vou achar a frequência de ressonância. Então, pega-se a parte imaginária igual a zero. Bom, fazendo isso, é possível de se observar que a impedância daquele circuito anterior RLC é R mais J ômega L mais J ômega C. O módulo da impedância, né, que é Z ao quadrado igual a 1R ao quadrado mais ômega L menos 1 sobre ômega C ao quadrado, ele vai me dar aqui a frequência de ressonância, que é igualar essa parte imaginária igual a zero, que é igual a ômega L igual ômega L menos 1 sobre ômega C. Nesse ponto aqui, o meu circuito ele é puramente resistivo. É nesse ponto que ocorre a frequência de ressonância. À medida que o circuito ultrapassa o valor dessa frequência, ele vai tornar indutivo ou vai tornar capacitivo. Né? Se a frequência, se vocês observarem aqui, se a frequência angular ela aumenta muito, a tendência do circuito é indutivo. Se a frequência angular diminui, o efeito é capacitivo. Então, a frequência de ressonância, qual é o valor da minha impedância? A R é puramente resistiva, ou seja, na resistência, corrente e tensão estão em fase. Bom, agora vamos para os exercícios. Primeiro exercício. Nesse primeiro exercício, vocês vão observar que nós temos um circuito RLC e nesse circuito RLC eu quero determinar a frequência de ressonância, tensão em cada elemento, né? Então eu quero determinar a frequência de ressonância. Frequência de ressonância nós tínhamos visto, ômega 0 é 1 sobre raiz de LC. Essa frequência de ressonância ela pode ser obtida naquele modelo mostrado anteriormente, onde vocês vão fazer ômega L menos 1 sobre ômega C igual a zero. Aí vocês vão obter a frequência de ressonância. Então, a frequência é ômega 0 é 1 sobre LC. Substituindo os valores da indutância, eu tenho aqui uma indutância de 25 milihenries, está aqui 25 vezes 10 a menos 3, vezes a minha capacitância, que é 10 vezes 10 a menos 6. Fazendo isso, eu encontro a minha frequência de ressonância 2.000 radianos por segundo. Então, é um circuito RLC série, ressonando nessa frequência. Bom, aí, na ressonância, qual é o valor da impedância? Nessa ressonância, o valor da impedância é 2 ohms, porque o efeito capacitivo anula o efeito indutivo. Aí eu tenho máxima transferência de energia. Né? A corrente, como é que eu calculo a corrente? A corrente é Vs, que é 10 com ângulo de zero, dividido pela minha resistência,
que a minha impedância é 2. Quanto é que vale a corrente? 5 amperes. Então, a corrente está em fase com a minha tensão. Continuando o problema, né, agora eu vou determinar os outros parâmetros solicitados, ou seja, eu vou determinar qual é o valor das reatâncias, ω0L é 2 vezes 10 a terceira, que é a frequência de ressonância, vezes 25 vezes 10 a menos 3, eu tenho na ressonância 50 ohms. Logo, quanto que vale VL? J ω0LI. Então, é J vezes 50, J 50 vezes 5. Quanto é que vale? 250 na forma polar, convertendo isso para a forma polar, na calculadora vocês fazem isso, 250 com ângulo de 90. Agora vamos calcular a reatância capacitiva, 1 sobre ω0C é igual a ωL igual a 50 ohms. Logo, a tensão VC é 1 sobre Jω0C vezes a corrente. Corrente em série é a mesma. Fazendo a multiplicação, vai dar menos J50 vezes 5, dá 250 com ângulo de menos 90. Então, aqui é a tensão no capacitor e aqui a tensão no indutor. Ok? Se eu somar essas duas tensões, né, eu vou ter a tensão da fonte aqui. Né? Então, dessa forma, a gente determinou na ressonância, primeiro determinamos qual a frequência de ressonância e depois determinamos qual é o valor da tensão no capacitor e da tensão no indutor. Lembramos que um está sempre anulando o efeito do outro na frequência de ressonância. Vamos para o segundo problema. No segundo problema, eu tenho a seguinte situação. Tenho um circuito, né? Tenho um circuito. Nesse circuito, eu tenho em paralelo com uma resistência, essa resistência é de 4 kΩ, ou seja, 4.000 ohms, em paralelo com 625 nanofarad. E em série com uma indutância de 5 henries. Pede-se o seguinte, determine a frequência de ressonância desse circuito. E determine a impedância para essa frequência de ressonância nos terminais. Então, aqui eu vou falar para vocês o que é importante. Na ressonância, a tensão e a corrente estão em fase. Sempre lembrar isso. Tensão e corrente em fase. Isso vai produzir uma máxima transferência de potência, de energia. Então, lembrem bem disso. Na ressonância, na frequência de ressonância, tensão e corrente estão em fase. Eu vou resolver esse problema para vocês da seguinte forma. Vamos iniciar resolvendo esse problema da seguinte forma. Nós temos o seguinte. Essa impedância ou essa reatância onde eu estou passando o mouse é a reatância capacitiva. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a impedância entre os dois terminais A e B. A impedância entre os terminais A e B, vocês podem ver que eu grifei em vermelho, ZAB, é igual a esse está em série com um conjunto em paralelo. Então, é JωL mais R em paralelo com 1 sobre JωC. Logo, ZAB é igual a JωL mais o paralelo de R com 1 sobre JωC é R que multiplica 1 sobre JωC pela soma. É igual como se fosse paralelo de duas resistências, o produto pela soma. E embaixo, R mais 1 JωC, isso é igual a JωL mais R dividido por JωC, e aqui embaixo eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. Vai ficar JωC, que multiplica R, então vai ficar JRC ômega mais 1. Então, matematicamente, eu posso cancelar esse termo com esse termo. Logo, eu vou ficar com JωL mais R dividido por 1 sobre JRC ômega. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum
entre esse termo e esse termo. Tirando o mínimo múltiplo comum, que vai ser 1 mais J RC ômega. Então, o mínimo vai ser esse multiplicado por esse, está aqui em cima. J ômega L, 1 mais JRC ômega. Mais esse dividido por esse vezes esse vai dar R, mais R. Logo, eu vou multiplicar aqui em parênteses. Então, eu vou ficar com J ômega L vezes 1, vezes mais J ao quadrado, RCL ômega ao quadrado, mais R, que é o produto disso aqui. Isso ainda é igual a J ômega L menos. Por que menos? J ao quadrado dos números complexos é menos 1. Então, J ômega menos RCL ômega ao quadrado mais R, dividido por 1 mais JRC ômega. Agora vem o pulo do gato. Nós temos que determinar o quê? A frequência de ressonância. Mas eu vou lembrar para vocês que na ressonância, corrente e tensão devem estar em fase. Isso significa que a impedância ZAB expressa na forma polar é o módulo de ZAB com ângulo de zero. Por que ângulo de zero? Porque o que é a impedância? A tensão sobre a corrente. Não deve existir defasagem entre tensão e corrente na ressonância. Isso significa que o ângulo θ da tensão menos o ângulo θ da corrente é igual a zero. Aí aqui embaixo, o que eu fiz? Veja bem se vocês vão entender. Então, eu tenho o meu ZAB, eu tenho aqui em cima um número complexo, aqui embaixo outro número complexo. Para que o ângulo, para que a defasagem da impedância na ressonância seja zero, o ângulo θ1 e o ângulo θ2 deve ser igual a zero. Ou eles devem ser iguais. Então, θ1 igual a θ2. Não é? Aí eu posso dizer o seguinte, tangente de θ1. O que é a tangente? Aqui do ângulo em cima. É a parte imaginária dividido pela parte real. Então, é ômega L dividido por R menos RLC ômega ao quadrado. A tangente de θ2 é a parte imaginária dividido pela parte real, 1. Então, vai ficar RC ômega dividido por 1. Logo, se os ângulos são iguais, devem ser iguais na ressonância, a tangente de θ1 igual a tangente de θ2, ou seja, ômega L dividido por R menos RLC ômega ao quadrado é igual a RC ômega. Então, recapitulando, na ressonância, corrente e tensão devem estar em fase. Se a corrente e a tensão estão em fase, ou seja, elas estão na mesma fase, qual é o ângulo da impedância? É zero. Certo? Ou seja, a tensão entre corrente... o ângulo entre tensão e corrente deve ser igual a zero. Ou seja, eu fiz assim, aqui um complexo, aqui é outro número complexo. Eu digo, para que o valor da impedância o ângulo seja zero, eu vou igualar. Eu vou dizer que esse ângulo é igual a esse ângulo. Aí eu tirei a tangente do ângulo aqui. Continuando o problema, ainda continuando, igualando, eu vou ter ômega L é igual a um R menos RLC ômega ao quadrado igual a RC ômega. Aí o que eu fiz aqui? Eu cortei ômega com ômega. Eu fiquei LR menos RLC ômega ao quadrado, igual a RC. Aí eu multipliquei aqui cruzado. Então, eu fiquei RC que multiplica R menos RLC ômega ao quadrado, igual a L. Aí eu multipliquei os termos aqui, eu fiquei com R ao quadrado, C menos R ao quadrado, L, C ao quadrado, ômega ao quadrado. Isso é igual a L, ok? Bom, agora, equacionando isso aí, eu vou ter menos R ao quadrado
LC ao quadrado ômega ao quadrado é igual a L menos R ao quadrado C. Ajeitando essa expressão aqui, passando o menos, multiplicando tudo, eu vou ter R ao quadrado, LC ao quadrado, ômega ao quadrado é igual a R ao quadrado C menos L. Portanto, ômega ao quadrado, eu passo esse termo dividindo para lá. Então, é R ao quadrado C menos L dividido por R ao quadrado LC ao quadrado. E tirando a raiz quadrada, eu tenho a raiz quadrada do primeiro, da parte de cima e a raiz quadrada da parte de baixo. Aí eu posso dizer o seguinte, que R ao quadrado, C ao quadrado, a raiz é RC. Está aqui, 1 sobre RC, que multiplica raiz de R ao quadrado, C menos L, dividido por raiz de L. Logo, ômega igual a raiz quadrada de R ao quadrado, C menos L, dividido por L, multiplicado por 1 sobre RC, que é igual a 1 sobre RC, que multiplica a raiz quadrada de R ao quadrado, C, dividido por L menos 1. Essa é a frequência de ressonância. Agora, substituindo os valores, vocês vão observar, agora é matemática simples, substituindo os valores aqui na expressão, vai ficar 1 sobre RC, então é 1 sobre 4.000 vezes 10, ou é 4 vezes 10 a terceira, vezes 725 vezes 10 a menos 9, que multiplica a raiz quadrada de 4 vezes 10 a terceira ao quadrado, vezes a minha capacitância 625 vezes 10 a menos 9, dividido por 5 menos 1. Esse termo aqui vai dar 1, esse termo aqui vai dar no total 1 sobre RC, esse termo vai dar 1, então vai ficar 1 sobre isso aqui é igual a 400 radianos por segundo. Não é? Então, é 1 dividido por 4 vezes 10 a terceira, vezes 625, vezes 10 a menos 9. Isso aí vai me dar o valor da resistência da frequência de ressonância. Então, é uma forma bem interessante quando se for calcular a ressonância, a frequência de ressonância de um circuito. Não pode esquecer que na ressonância, tensão e corrente devem estar em fase. Por quê? Quando elas estão em fase, o efeito capacitivo e indutivo são anulados, um anula o efeito do outro, ocorrendo, então, a máxima transferência de quê? Máxima transferência de energia. Essa continha aí, refazendo, vocês vão observar que o valor é 400 radianos por segundo. Só que ômega é 2πf, então ômega dividido por 2π me dá a frequência de ressonância. Então a frequência de ressonância desse circuito é 63,66 Hz. Quanto que vale a impedância? Letra B, pediu qual o valor da impedância. Está aqui a minha impedância. Só substituir os valores. Substituindo os valores que estão aqui em cima representados, vocês substituem todos os valores, nós vamos encontrar J 2000 mais J mais 2000 dividido 1 mais J. Isso dividindo por isso, se vocês fizerem na calculadora, a impedância ZAB é igual a 2 kΩ. Então, é só fazer a substituição, tá, pessoal? Então, esse aí é o segundo exercício. Vamos para o terceiro exercício. Nesse terceiro exercício, a situação é a seguinte. Eu tenho um circuito RLC e eu quero determinar, para o circuito acima, em regime permanente, eu quero determinar a frequência angular do circuito, a frequência de ressonância desse circuito. Sabendo que a corrente no tempo é 100 seno de ômega-t mais 81,87 e a tensão é 50 cosseno de ômega-t menos 45. Eu quero determinar qual é o valor da frequência de ressonância desse circuito RLC. Bom, então agora vamos lá. No circuito ressonante RLC,
eu tenho ZAB, que é a impedância aqui nesses terminais, ela é igual a R mais J ômega L mais J ômega C, tá? Então, ZAB vai ser igual a R mais J ômega L menos 1 sobre ômega C. Essa é a impedância aqui nos terminais. Aqui, relembrando que zero é 100 com seno de ômega T mais 81,87. E VG é igual a 50 ômega T menos 45. Então, eu quero determinar qual a frequência angular ômega. Eu vou lembrar o seguinte, que a impedância é igual a corrente I0 na forma fasorial vezes a tensão na forma fasorial. Então, você vai ter um módulo de Z e um ângulo. Como eu tenho, quando eu faço a multiplicação, se eu transformo esse número aqui num fasor, seria assim, pessoal, 100 com ângulo de 81, multiplicado com 50 com ângulo de menos 45. Então, na multiplicação, eu encontro o ângulo da impedância. Qual é o ângulo da impedância? É 81,87 menos 45 graus. Esse ângulo da impedância é 36,87, que é o ângulo de defasagem. Logo, o que é a tangente de θ? É a parte imaginária, que é o B, essa parte aqui, sobre A. Então, é ômega L menos 1 sobre ômega C dividido por R. Quanto que vale a tangente de 36,87? É igual a 0,75. Ômega L menos 1 sobre ômega C dividido por R. Fazendo aqui a multiplicação, eu vou ter 0,75 ômega R, multipliquei aqui por ômega, né? Vai dar 40 vezes 10 a menos 3 ômega ao quadrado, menos 2,5 vezes 10 a sexta. Ok? Aí, passando isso para o primeiro membro aqui, na equação, nós vamos ter menos 40 vezes 10 a menos 3 ômega ao quadrado, mais 2,5 vezes 10 a sexta, mais 0,75 ômega vezes 400. Isso igual a zero, né? Isso tudo igual a zero. Aí eu tenho uma equação do segundo grau. Então, eu vou encontrar duas raízes. A frequência angular vai ser aquela frequência positiva. Então, delta é o quê? É B ao quadrado, que é 300 ao quadrado, menos 4AC. Logo, o meu delta, fazendo as continhas, 490 mil. Ômega igual a quanto? A menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, é menos B. Quanto que é menos B? Menos 300. Mais ou menos raiz de 490 mil. Dividido por 2A. O A vale quanto? Menos 40 vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar menos 300. Quanto que é a raiz de 490? O negativo vai ser menos 700. Dividido por menos 80 vezes 10 a menos 3. Negativo com negativo dá positivo. Fazendo essa divisão, qual o valor? 12.500. Fazendo a outra raiz, são duas, a outra vai dar negativa, né? Que é menos 300 mais 700 dividido por menos 80 vezes 10 a menos 6 dá menos 5.000. Portanto, qual é a frequência angular solicitada no circuito? Ômega igual a 12.500 radianos por segundo. Vamos agora para o quarto exercício. Nesse quarto exercício, pede-se para determinar o quê? Determine V0 na forma polar em regime permanente. Então, eu quero achar V0 na forma polar em regime permanente. Então, eu tenho um circuito com IG, onde o meu IG é 200 cosseno de 5.000 mA, e eu quero determinar V0 na forma fasorial. Ok? Então, como que resolve esse problema? Então, eu vou calcular as reatâncias capacitivas e indutivas. XC1, que é desse aqui, e XL1. XC1 é igual a 1 sobre 5.000, onde é a frequência angular, né? 5.000 vezes 2,5 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai dar 80. Então, a reatância capacitiva é 80. Vamos calcular a reatância indutiva. É ômega L. Então, é 5.000, multiplica 48 vezes 10 a menos 3, que é a indutância. Isso dá 240 ohms. Bom,
O IG, lembrando, o IG é 200, que multiplica cosseno de 5.000 T miliamperes aqui, tá? Agora, eu vou substituir aqui 240 e aqui menos J 80, que veio daqui. Aqui, 80 montando a impedância, né? Mais J 240. A impedância equivalente tenho duas impedâncias aqui, é o produto pela soma, né? Então, 240 com ângulo, 240 menos J80 está em paralelo com 80 mais J240. A impedância equivalente é 160 mais J80. Convertendo para a forma polar, é 178,89 com ângulo de 26,57. Ok? Logo, qual vale a minha tensão VG? Minha tensão VG é a impedância equivalente que eu acabei de calcular, vezes a corrente, que o circuito agora está em série. Então, é 178,89 com ângulo de 26,57 vezes 200, que é a amplitude aqui, olha, 200, vezes 10 a menos 3. Qual é o ângulo aqui, olha, da corrente? É zero, ó, tá? Então, 200, zero, ó, cosseno de 5.000 T, mais zero, então é zero. Tá? Então, 200 vezes 10 a menos 3, zero. Isso é igual a 35,78 com ângulo de 26,57. Bom, essa é a tensão gerada por essa corrente, tensão nos terminais aqui, ó. Agora, para me calcular a tensão V0, que é a tensão nesse resistor, na sua forma polar, eu vou aplicar o divisor de tensão. Então, V0, que é essa tensão aqui na forma polar, é a tensão da fonte, VG, que é esse VG que eu encontrei, vezes o resistor que eu quero calcular. Qual o resistor que eu quero calcular? 240, dividido pela soma das resistências. Como a tensão que eu achei em paralelo, ela é a mesma nesse ramo e nesse ramo. Então, vai ser VG 240, né, a tensão da fonte, vezes o resistor que eu quero calcular, dividido pela soma. Soma desse mais esse. Então, é 240 menos J80. Fazendo essa divisão aqui, nós vamos ter, multiplicando aqui, eu vou ter 8.587,2 com ângulo de 26,54, dividido por 252,98 com ângulo menos 18,43. Fazendo essa divisão na forma polar, qual é o valor da tensão? 39,94 com ângulo de 45. Essa é a tensão na forma polar. Se eu quiser achar essa tensão no tempo, basta fazer o seguinte, essa tensão vai ser o módulo dela, 39,94, que multiplica, né, um seno, por exemplo, um seno de 5.000 T mais 45, se eu quisesse encontrar o valor no tempo. Bom, para fazer essa aula, eu utilizei o livro Circuitos Elétricos, né, de corrente contínua e alternada, do Otávio Marcos, né, e o livro de Eletricidade, do Milton Cussot. Então, pessoal, espero que tenham entendido o que é ressonância e um abraço a todos.